Pessoal, continuando falando sobre propriedades dos compostos covalentes, vamos falar então da quinta propriedade dos compostos covalentes ou moleculares. É que eles apresentam uma solubilidade variada, tá certo? Dissolve numa coisa, não dissolve na outra, é insolúvel em uma. Vamos ver as principais aqui. Bom, primeiro, esses compostos, eles têm alguns deles, não é uma preferência, mas alguns deles são solúveis em água. Ou seja, eles são hidrofílicos, né? Hidro é água, filia ele gosta, ele quer, né? Então eles são hidrofílicos. E quem é hidrofílico é o quê? É lipofóbico. Ou seja, não gosta de gordura, tem fobia de gordura. Então esses compostos que são solúveis em águas, os hidrofílicos, como exemplos de compostos covalentes que são hidrofílicos, nós temos os ácidos que têm moléculas de baixo peso molecular, com poucos átomos. Então os ácidos eles se dissolvem em água e eles são hidrofílicos. E além de dissolver em água, esses ácidos eles sofrem a ionização que eu acabei de explicar no vídeo anterior. Perfeito? Outros compostos covalentes, eles são solúveis em óleos, ou seja, eles não se dissolvem em água, eles se dissolvem em óleos. São chamados de hidrofóbicos, eles têm fobia de água, mas são lipofílicos, ou seja, eles têm preferência por gordura, tá certo? Então, ácidos que têm moléculas de alto peso molecular, ou seja, com muitos átomos, 200, 300 átomos na fórmula, aí eles são exemplos de compostos covalentes hidrofóbicos, ou seja, não se dissolve na água, mas se dissolve no óleo, são lipofílicos. Perfeito? E por último aqui nós temos o incrível da química, tá? Que resolve muitos problemas na nossa cozinha, por exemplo, na sua pia, tá? Que são os detergentes. Eles são chamados de anfifílicos ou de anfipáticos. Grave bem esses nomes, já foi questão do Enem várias vezes isso, tanto em química quanto em biologia, tá? Moléculas anfifílicas ou anfipáticas, elas se dissolvem tanto na água quanto nos óleos. Tá? O álcool é uma substância anfifílica, os ácidos graxos, que são sabões, os fosfolipídios, que são estruturas importantes das nossas células, o colesterol, os glicoslipídios, alguns fármacos, como os anestésicos, eles só funcionam, só tem a ação deles por serem anfifílicas ou anfipáticas, tá certo? Você vai entender melhor isso quando nós estudarmos polaridade de ligações, polaridade de moléculas. Tá só dando um pequeno spoiler para vocês do que vai vir por aí. Perfeito? Pessoal, então, uma outra propriedade muito importante dos compostos covalentes é que eles apresentam uma pequena diferença de eletronegatividade, tá certo? Então, pela definição lá do Linus Pauling, nós sabemos que se a variação da diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, você tem uma ligação iônica. E se essa diferença for menor que 1,7, nós teremos uma ligação covalente. Então, por isso que compostos covalentes têm uma pequena diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão fazendo aquela ligação. Tá? Por exemplo, se eu faço uma ligação entre o carbono e o hidrogênio, você vai ver que a diferença aqui vai dar menor que 1,7. Ou então na água, que é entre o oxigênio e o hidrogênio, a diferença é pequena, tá? Entre o fósforo e o oxigênio, por exemplo. Você vê que a diferença é pequena, tá certo? Nós temos aqui como alguns exemplos, olha só, o sal de cozinha, que é iônico, né? Quando você calcula a diferença de eletronegatividade, você encontra um valor acima de 1,7. Agora, se você faz o mesmo cálculo para o metano, que é o gás dos pântanos, né? Que é o gás natural, que tem carbono ligado com o hidrogênio, você faz a continha, você vai ver que essa diferença é bem pequena. Então, compostos covalentes têm uma pequena diferença de eletronegatividade, tá? Agora vamos falar de macromoléculas. Macro é grande, né? São moléculas muito grandes. São estruturas que vai ter centenas e até milhares de átomos ligados por ligações covalentes. Essas substâncias, elas geralmente são sólidas, nem sempre, tá bom? Mas geralmente elas são sólidas e elas vão apresentar altas temperaturas de ebulição e fusão, ou seja, foge um pouco daquilo que é geral para quem é covalente, porque quem é covalente geralmente pode ser encontrado em qualquer estado físico e quando ele é sólido, a temperatura de fusão é baixa e a de ebulição também. Mas nas macromoléculas nós temos uma pequena
excessibilidade dessa situação. O exemplo clássico é a areia, tá? A areia que é formada por moléculas de dióxido de silício, tá? Em que você vai ter o silício, ó, fazendo 4 ligações, porque ele é da família 4A, família 14, né? Tem 4 elétrons aqui na camada de valência. E se ele tem 4, para ficar estável, ele tem que fazer o quê? Conseguir mais 4. E o oxigênio, ele tem 6. Tendo 6, para ter 8 também faltam 2. Então, por isso que o oxigênio é bivalente, tem que fazer 2 ligações, e o silício é tetravalente, tem que fazer 4 ligações. Olha só, mas esse Nzinho aqui quer dizer que essa estrutura aqui, ela se repete várias vezes. Um átomo de silício ligado com 2 átomos de oxigênios. Eu não sei quantas, é um número indefinido. Tá? Pode ser centenas, milhares, milhares, não tem problema. E aí nós temos aqui uma estrutura tridimensional, como que fica? Ó? Você tem aqui um SiO2, aqui eu tenho outro SiO2, tá? E eles vão se repetindo aqui, formando uma trama, uma estrutura que faz com que os átomos estejam bem presos, bem presentes ali, e aí você vai ter uma temperatura de fusão muito alta e uma temperatura de ebulição muito alta, o que não é comum para compostos covalentes que não são macromoléculas. Perfeito? Então aqui eu tenho um exemplo de uma areia. Tá? Aqui eu tenho a sílica pura, que é uma forma do composto bem puro mesmo, tá certo? Usado em laboratório. E aqui eu tenho o quartzo, tá? Olha só, aqui é a areia. Obviamente, se você vir com o microscópio, você vai ver que isso aqui não é homogêneo ao microscópio. Você vai ter várias coloraçõezinhas, porque não é uma substância só. Mas o principal composto é o SiO2. Tá? Aqui é o dióxido de silício. Perfeito? Bom, aqui nós temos a estrutura tridimensional, já falei com vocês. E aqui nós temos a sílica, tá? Que é uma forma de dióxido de silício usada em laboratório para fazer como secante de algumas vidrarias. Outros usos também. E aqui nós temos o quartzo, tá? O quartzo nós temos o quartzo rosa e o quartzo branco. É a mesma molécula, é o mesmo SiO2, só que a estrutura 3D dele é diferente. E aí você vai ter alguns outros compostos que vai mudar a cor dele, para ter esse composto rosa muito bonito, por exemplo. Aqui nós temos um modelo que mostra a estrutura tridimensional do SO2. Aqui é o S, e aqui é o O, e aqui é o O. Então, cada um deles você vai ter uma estrutura que nós chamamos de estrutura tetraédrica. Tá? A geometria molecular também vamos estudar isso nos próximos capítulos. Perfeito? Uma outra macromolécula muito importante é a celulose. Tá? A celulose ela é um polímero natural. Polímero é quando você tem uma sequência de moléculas que se repetem, tá? A celulose, ela não, se você aquecer ela, ela vai se decompor, então não tem um ponto de fusão definido, tá? Não tem ponto de fusão, porque se você aquecer ela derrete, ela se decompõe. Uma das principais onde a gente encontra principalmente a celulose é na parede celular das células vegetais. Vocês devem estar vendo isso em biologia, ou devem ter visto, tá? E aqui nós temos uma parte da celulose. Aqui nós temos essas pontinhas aqui são átomos de carbono. Eu vou explicar para vocês ainda nessa aula ou nos próximos vídeos, tá certo? Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Vou entender isso daqui a pouco. Tá? Então, esse N aqui quer dizer o quê? Quer dizer que essa parte aqui vai se repetir várias e várias vezes, tá certo? Aqui nós temos a mesma coisa, tá? Você pode ver que a molécula ela se repete, tá? Várias e várias vezes, tá? Por isso que aquele N lá que vai te dizer quantas vezes que essa molécula vai estar se repetindo. Aqui, por exemplo, nós temos quase 3 vezes daquela molécula. Aqui seria a fórmula lá entre parênteses e aqui um N seria 3, porque eu tenho só 3. Mas esse número aqui ele é indefinido. Perfeito? Aqui nós temos o monômero da celulose, tá? Que é uma molécula de glicose. E aí ela vai se repetindo várias e várias vezes quando liga uma na outra. Por isso que eu tenho aquele N ali. Perfeito? Isso é uma macromolécula. Moléculas muito grandes. Aqui nós temos uma ilustração da celulose, né, que é extraído da madeira para a produção de papel, por exemplo. E aí nós temos outras moléculas
essa aqui não é uma macromolécula, tá certo? É só para ilustrar mesmo. É a teobromina, uma das substâncias presentes no chocolate, daquele sabor maravilhoso do chocolate. Perfeito? Nós temos aqui o DNA, esse sim é uma macromolécula, talvez a macromolécula mais importante da vida, né, o DNA. Você tem aqui vários e vários átomos ligados naquela famosa estrutura de escada torcida, né, e aqui nós temos algumas partezinhas de moléculas que formam as bases nitrogenadas do DNA. Perfeito? E aqui vamos indo muito além, aqui seria o ápice, né, das macromoléculas, que são as proteínas. Tá? Se você olhar cada pontinho desse aqui, ó, aqui são vários átomos ligados, centenas de átomos que eles ficam com uma quantidade tão grande que em computador eles determinam a estrutura 3D dessas proteínas dessa forma aqui. Moléculas mais importantes que existem também, porque cada uma tem um efeito, cada uma trabalha numa doença, cada uma trabalha num processo fisiológico específico. Então são moléculas da vida, moléculas muito importantes. Tá? Aqui eu tenho uma outra macromolécula que é um supercatalisador. Catalisador são substâncias que aceleram as reações químicas que devem acontecer. Esse aqui é de um artigo bem recente, tá, que promete também revolucionar muitas reações químicas no futuro. E aqui os nanomotores. Tá? Esses aqui ainda são teóricos, tá? Não existem ainda, tá? Mas eles são baseados em nanomotores biológicos. Tá? Que nós vamos ver aqui, por exemplo, aqui que faz o flagelo dessas bactérias funcionarem para que elas possam nadar no meio aquático, né? Então, aqui é uma fotomicrografia em um microscópio eletrônico. Então, esses nanomotores artificiais, eles são baseados, são projetados a partir de nanomotores que já existem em nós mesmos, os animais, em bactérias, em insetos. Se você for aprofundar em biologia, vai verificar vários nanomotores.